Olá, alunos do segundo ano, aqui com vocês, sou o professor de arte Fernando Alves. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, Fernando Arte Minas Novas, para trazer para vocês, galera, mais uma aula aí do inicial, e a aula inicial do nosso PET 7, né? Trazendo aí para vocês a nossa gravação da nossa primeira aula do PET 7 para vocês, para ajudar vocês aí nas orientações, viu, galera? E aí nosso canal está justamente trazendo todas as informações básicas aí na explicação dessa semana aí para vocês, tá ok? Enquanto isso, se inscreva no nosso canal para vocês receberem as notificações das nossas aulas e também dá aquele like lá para nós, valorizando a nossa aula, tá ok? Então é isso aí. Então nós vamos à nossa aula da semana 1, né? Nós estamos na aula da nossa semana 1 e nossa aula da semana 1 vai trazer uma informação. Só lembrar vocês que essa semana a gente não vai ter formulário, tá ok? Nós vamos ter formulário na segunda semana, que eu vou colocar um formulário para a semana 1 e 2 e outro para a semana 3 e 4. Aí vocês vão acompanhar aí no grupo a nossa aula aí para a gente poder estar orientando vocês. Hoje nós vamos falar sobre uma vanguarda europeia chamada impressionismo, que está esse conteúdo aí na página 137 do conteúdo de vocês, tá ok? Então a gente vai estar trazendo essas características aí. Quando a gente fala em impressionismo, está muito ligado à questão de quê? De uma obra produzida pelo artista Claude Monet, né? Chama Impressão Nascer do Sol. Então, vou mostrar essa obra para você aqui, para vocês verem aqui, ó, essa imagem, porque o artista, o impressionismo é uma tendência artística aqui de ruptura, que a gente vai falar assim, por que é de ruptura? Porque naquela época o que privilegiava era o academicismo, o realismo, que era se baseado aí nos valores estéticos da beleza, do padrão, né? Então tinha toda aquela característica aí voltada à técnica do academicismo, seguir as regras ali da pintura. Então, com as tendências, com os movimentos de ruptura no mundo todo, as transformações, questão toda, houve rupturas da arte também, e uma delas foi a inquietação dos artistas, e eles buscaram outras alternativas para fazer. Então eles tiveram liberdade, começaram a questionar os princípios acadêmicos e passaram a querer idealizar os seus próprios traços, suas próprias pinturas, os próprios ideais. É importante a gente compreender isso aí. Então a impressão Nascer do Sol foi uma pintura retratada pelo Claude Monet, que ele retrata um Kaiser, né, um porto, onde que pela manhãzinha ele tenta captar, ele capta a luz ali com as características das embarcações, das indústrias em volta ali da França, né? E ele vai captando a luminosidade da característica das suas obras. Então, o que a gente vai entender como característica dessas obras é que elas fazem parte disso aí. Então, o impressionismo foi uma tendência artística francesa, ênfase na pintura, né? ênfase na pintura, que ocorreu no momento da chamada Belle Époque, né? Então aí 1871 a 1914, esse movimento. Essa vertente teve um papel muito importante na renovação da arte no século XX, porque ela foi uma ruptura, ela puxou os outros movimentos da vanguarda. Então por isso que ela traz, ela foi uma propulsora do surgimento das vanguardas europeias, vamos falar na próxima aula para vocês, tá ok? E aí a gente vai trazer essa vanguarda, a gente chama de vanguarda. O que é vanguarda? É aquele que está à frente, né? Que lidera, igual um batalhão. Então esses artistas começaram a emergir desses novos movimentos aí do modernismo, da arte moderna. Então aí chama atenção para esses conceitos aí que vão surgir. Então essa ruptura aí vai fazer com que os artistas tenham mais liberdade. Não quer dizer que todos os artistas saíram do cadecivismo, não, mas esses aí já tiveram pontapé. Claude Monet, Degas, né? E outros mais vão estar aí ligados a esse movimento. O termo impressionismo é fruto da crítica de uma obra, né, do Claude Monet, que deu o nome a esse movimento, Impressão Nascer do Sol. Né? Ele capta ali a luminosidade, a obra tem que ficar sem contorno, sem tudo bem claro, né? Nada de contorno, nada de escuro também, né? Então algumas retratam ali as manchas diretamente na tela da pintura, eles captam a imagem ao ar livre. A característica é captar a imagem ao livre para captar a luminosidade que é produzida aí pelos efeitos dos raios solares durante o dia, de acordo com o ano. Então esses artistas basearam nessa questão. Então vamos lá, na pintura impressionista. Os pintores da arte impressionista costumam produzir as telas ao ar livre.
A intenção é o quê? Capturar lá os efeitos produzidos pela iluminação solar, né, nos seus quadros, nas suas obras, né, em determinados momentos do dia. Se pintar, por exemplo, de manhã, o sol vai estar mais branco, tranquilo, aquela suavidade, né? Agora, 2 horas da tarde, o sol já está estralando, aí o brilho já é muito maior, né? E no final da tarde, quando o sol está entrando, eles foram captando a imagem, a mesma imagem durante várias nuances durante o dia. Então, isso aí ficou marcado como essa questão. Esse movimento é considerado divisor de água justamente porque ele foi a mola propulsor aí das vanguardas europeias, né? Os artistas não concordavam com os ensinamentos lá produzidos pelo agressivismo e romperam, e esse rompimento foi de 5 artistas, né? E eles, o Claudio Monetti é um deles. Eles romperam e não decidiram seguir a linha do agressivismo. Então, como já estava naquele período que ali por volta de 1800 e poucos, os artistas, revoluções, questão, os artistas já não estavam mais obedecendo essas características agressivistas, eles seguiram a linha diferente. Então temos algumas características desse momento. Registra a tonalidade das cores que a luz do sol produz em determinados momentos. Eles procuram o ar livre, captar a luz do momento. Vai ter uma parte dessa questão, o Edgar Degas, por exemplo, um artista que pinta não luminizado no dia a dia. Ele pinta a luminária artificial das luzes. Então eles vão muito para os espaços públicos. Lá naquela época, os espaços públicos era a Academia de Arte de Balé. Então o artista encantou com os movimentos que as bailarinas faziam, a luminosidade que produzia seus movimentos. Então ele vai retratar mais esse colorido. Então capta aí a luz artificial. Figuras sem contornos, né? Não tem contornos, e os contornos são somente a imagem para definir a imaginação mesmo. As sombras luminosas e coloridas, então todas as sombras têm que ser claras e luminosas e coloridas. Mistura das tintas diretamente na tela, eles não misturam lá na palheta, essa questão, utilizam pequenas pinceladas com as manchas, justamente com as cores mais claras, né, que vai do claro, do claro ao escuro, então vai ali essas características para produzir. Então você está vendo uma imagem aqui que foi produzida no momento, ali no ato que o sol está batendo e captando ali as pessoas no jardim da França. Então a mulher, né, com a sobrinha no jardim, que essa tela chama. Então essa vê o jardim todo florido, bem característico, você não vê manchas escuras, né? Então por isso que traz essas características. Os pintores expressionistas buscaram reproduzir a sombra de modo luminoso e colorido. O ponto de partida é a fixação do instante da luminosidade, né, com a impressão visual que pode causar. Então, isso é importante entender isso aí. Portanto, o preto não muito faz parte dos impressionistas, não. Eles às vezes servem para dar uma tonalidade ali, mas não para servir como ponto de foco ali para as suas obras. De modo semelhante, a presença constante de transparências luminosas auxilia esse desvanecimento da forma. Então, essa claridade traz aí a questão. E percebidas sem contorno, porque não há um contorno definido da imagem. Você vê que a imagem também é turva, a questão, umas características justamente essa. Os artistas vanguardistas eles são preocupados com os traços e não com a questão da beleza, da suavidade. Então, para eles a textura, essas questões estão muito ligadas a esse contexto. Não estão preocupados com a suavidade. Então, às vezes, eles estão preocupados em deixar ali o objetivo do movimento. Então, o importante é isso aí para a gente entender. Os impressionistas aboliram as temáticas históricas e mitológicas. Então, eles não contam fatos históricos, questões, eles captam o momento, o instante, ou aquele momento do cotidiano que está ali, as pessoas na praça, no lugar, no prédio. Então, para eles é captar as características. Nem tampouco eles captam formas religiosas, eles vão focar mais no dia a dia das pessoas, no cotidiano, viu? As demais procuram expressão artística que tivesse expressão de realidade, em detrimento da razão e da emoção. Então, muitos artistas se preocupam o impressionismo com essa característica, de retratar o dia a dia, as características, a convivência das pessoas, mas buscando a luminosidade das suas obras, do sol, da luz artificial, né, para justamente focar essa característica aí do brilho, da questão das nuances que os raios vão sendo capturados ali naquele momento. Como perceber a fonte das cores dos raios solares? Buscaram captar a mudança no ângulo, os mesmos, né, e a implicação de alteração das cores, justamente, porque os ângulos, de cada ângulo diferente, eles vão buscando a captação dessa luz. Então, para eles era retratar
a obra de acordo com o cotidiano, o dia ali, da luminosidade, o sol, se tivesse brusco, eles captavam a luz, mas tudo muito claro e bem colorido, ok? As misturas cromáticas na própria tela, né, testando as tintas como manchas de cor, que eles iam misturando e produzindo ali as nuances que essa cor produz, ok? A prazo de impressionista, a luz é o que mais importa aí, viu? É como se fosse a forma, a captação da mesma em diversos momentos do dia. Então, eles, às vezes, tem uma catedral que eles pintaram ela em três pontos diferentes do dia. Então, cada momento tem uma nuance diferente do brilho captado pela luz. É impressionante aí, a impressão dos impressionistas, né? Principais artistas do impressionismo, nós temos o grupo regional dos pintores impressionistas, que destaca Eduardo Monet, 1838-1983, Alfred Siller, Camille Pissarro, Edgar Degas, né, um dos artistas também muito famosos, além do Camille Pissarro, Eduardo Alfred, Auguste Renoir, outro artista que adorava retratar a vida burlesca de Paris, né? A questão da nuance, né? Ele vai trazer muitos corpos nus, trazendo ali a luminosidade, a expressão do corpo, também traz ali a vida rotineira nas praças, nos bailes, na questão. O Auguste Renoir vai trazer essa questão. E um dos mais famosos, o Claude Monet, que deu início a esse nome ao movimento, ok? Fale sobre a importância do impressionismo para a história da arte. Né? Depois vocês vão falar também sobre as características do impressionismo. De onde vem o nome impressionismo? Né? Como era a produção das telas dos artistas impressionistas? Então, o ar livre, né, tal, capturar, tal. Quais eram os temas preferidos desses pintores? Por quê? Retratar o quê? O cotidiano das pessoas, né, gente? Ali retratando o cotidiano. Como eu falei, vocês não terão formulário essa semana. Na semana 2 a gente já teremos um formulário para vocês enviarem essas atividades para mim, tá bom, galera? É isso. Não esqueça de inscrever no nosso canal. Até a próxima aula, segundo ano. Um abraço para vocês.